Fala pessoal, aqui Professor Miguel, nosso canal Fatos e Histórias, sejam bem-vindos. Começando o ano letivo aí, pessoal, voltando às aulas, vamos conversar um pouquinho sobre história. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre a Guerra Fria, especificamente sobre a corrida espacial. Visualizando, podemos dizer assim, quase que uma nova versão da Guerra Fria, com esse embate entre os Estados Unidos e a Rússia. Principalmente nós estamos vendo aí o apoio ostensivo dos norte-americanos à Ucrânia, com a guerra que está acontecendo lá agora, e isso rememora um pouco da rivalidade desses dois países. Só para vocês entenderem um pouquinho o contexto, quem não lembra, na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos foram, digamos assim, um grande vencedor da guerra. E após a Segunda Guerra Mundial, o mundo se dividiu numa rivalidade entre dois blocos. O bloco socialista, comandado pela antiga União Soviética, URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e o bloco capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética, capitalistas e socialistas, estavam unidos para derrotar um mal maior que na época entendia-se ser o nazifascismo, representado aí então por Mussolini, por Adolf Hitler. O fato é que depois da Segunda Guerra Mundial passou a ocorrer um conflito que não chegou a ser uma guerra de fato entre esses países, mas um conflito pelo domínio ideológico do planeta. Esse conflito ele também teve um dos principais aspectos, a chamada corrida espacial. Vejam, ela foi de 1957 a 1975. Em que os Estados Unidos e a União Soviética buscavam demonstrar quem tinha maior tecnologia e quem poderia alcançar ou conquistar o espaço. O primeiro grande passo dessa corrida espacial foi dada pelos soviéticos. Em 4 de outubro de 1957, às 22 horas e 28 minutos no horário de Moscou, foi lançado em órbita o primeiro satélite a ser lançado na órbita terrestre, que foi o Sputnik I. O satélite ficou em órbita por 22 dias. Então foi um feito ressaltado amplamente aí pela imprensa na época soviética e que acabou desafiando os norte-americanos a investirem em tecnologia. Ainda em 4 de novembro de 1957 foi lançado o Sputnik II, que possuía 508 quilos. Ele transportou a cadela Laika, que foi o primeiro ser vivo a ser lançado para o espaço. Em 31 de janeiro de 1958, os norte-americanos lançaram o satélite Explorer 1, o primeiro. Esse satélite americano descobriu a existência de uma região radioativa ao redor da Terra. E a corrida espacial foi se desenrolando. Os soviéticos foram os primeiros a enviar um satélite para o espaço e também os primeiros a enviar tanto um ser vivo quanto um ser humano. Yuri Gagarin, inclusive tem um videozinho aí no nosso canal sobre isso, eu vou deixar na tela final. Yuri Gagarin foi o primeiro ser humano a ser enviado para o espaço. Ele foi transportado numa espaçonave que se chamava Vostok I e esse lançamento aconteceu em 12 de abril de 1961. A nave ficou em órbita durante 108 minutos. Durante essa expedição, Gagarin pronunciou aí a frase que ficou muito famosa: a Terra é azul, vista do espaço, né, dada a quantidade de água que nós temos no planeta. Depois do envio do ser humano ao espaço, os norte-americanos então tiveram a ideia de chegar na Lua e, se pudessem, obviamente, chegar primeiro antes dos russos, seria a coroação. Seria como se fosse um passo que colocaria os norte-americanos muito à frente. Esse feito foi executado pelos americanos com expedições tripuladas à Lua. O projeto foi anunciado pelo presidente John Kennedy em 1961. O envio de missões tripuladas já era uma obsessão americana. Então, as missões chamadas Missões Apollo encarregaram-se desse feito. A expedição Apollo 8 enviou tripulação para orbitar a Lua em 1968. A missão que de fato enviou o homem ao solo lunar foi a Apollo 11, formada por Neil Armstrong, Edwin Aldrin e Michael Collins. Eles foram enviados à Lua no dia 16 de julho de 1969.
No dia 19 chegaram à Lua e no dia 20 iniciaram a descida. O pouso em solo lunar aconteceu às 17 horas e 17 minutos do dia 20 de julho de 1969. 6 horas depois, Neil Armstrong pisou no solo da Lua. Quando pousou na Lua, Armstrong pronunciou a frase famosa até o dia de hoje: "Este é um pequeno passo para o homem, mas um gigante salto para a humanidade." Eles exploraram o solo lunar por cerca de 2 horas e 30 minutos. Depois eles retornaram ao módulo lunar. Ao todo foram realizadas 17 missões Apollo, que foram responsáveis por trazer 380 kg de rochas lunares. É considerado o fim da corrida espacial o fato que aconteceu em 17 de julho de 1975, quando uma missão espacial foi realizada em conjunto por americanos e soviéticos. Nessa missão participaram as naves Apollo, conhecida popularmente como Apollo 18, enviada pelos americanos, e Soyuz 19, enviada pelos soviéticos. Essa missão cooperativa marcou o fim da disputa espacial e deu início a uma fase de cooperação científica entre Estados Unidos e União Soviética. E aí, você conhecia esses fatos? Lembrava dessas histórias? Acha que estamos vivendo uma nova Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia? Qual é a sua consideração sobre o assunto? Por hoje, eu me despeço por aqui. Um forte abraço. Tchau!